Agora vi à tona essa questão do plano de carreira não está contemplando a todos. Começa então o tempo outra vez. Pode fazer. Posso continuar? Pode começar. Bem, então vou começar. Nossa categoria aprovou em assembleia, quero repetir, assembleia, esse plano de carreira que foi protocolado. Participaram, vou repetir, todos os representantes, inclusive o segmento do candidato Wilson, representado pelo companheiro Rodrigo, estava lá presente. E outra coisa, muitas ideias foram tratadas, esse plano foi debatido exaustivamente, 7, 8, 9 meses, 2.000 emendas entraram mais de 2.000 emendas. Isso foi debatido de forma exaustiva. Não venha agora dizer que não tenha conhecimento. Outra coisa, as funções foram criadas lá, estamos propondo mais uma criação de mais uma carreira, que é a de analista, justamente uma situação nova. Na questão o tempo é curto, vou resumir para esclarecer algumas coisas. Foi debatida a questão dos cargos singulares. Essa nova estrutura desse plano, que é igual a todos os planos nacionais, tá, do Poder Judiciário do Brasil, de todos os segmentos, tem essa linha de analistas. Não há o que se confundir o que é oficial de justiça com especialidade de execução de mandatos ou psicólogo, porque está lá garantido o segmento. Ele demonstra também a questão do curso hora-aula. Ele não é obrigatório, ele é facultativo e foi criado, demonstra desconhecimento, porque ele é facultativo e a gente propõe lá vantagem financeira para ele. Nós, claro que não vamos defender um curso punitivo e claro que a gente está propondo, está lá no plano, faz 30 horas, 1%, depois completar 5 anos ou 150 horas, acumula 5% e incorpora. Queria dizer que ele está enganado, já saiu, foi baixado um ato administrativo do presidente, onde se incorpora sim os 52% para os escrivães, né? Nesse ato administrativo ficaram de fora os oficiais de justiça, mas a gente está trabalhando disso diuturnamente. Hoje mesmo o nosso jurídico entrou com um pedido de tirar de pauta a nossa ADIM, que corre no órgão especial, onde a gente argui a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 52 e 53 de 2008 do Cabral, que foi a regra de transição, onde impede a incorporação das gratificações na aposentadoria. O desembargador Zé Figueiredo acatou um pedido nosso, tirou de pauta do julgamento de segunda-feira e retornará após a eleição essa argumentação. Mas quero deixar claro que para os escrivães, secretários, comissionados que receberão de forma proporcional, vão receber sim, já está garantido pelo esse ato administrativo de constitucionalidade. Acabou o meu ato? Então, muito obrigado, gente. Dando sequência aqui, chapa 2, tem 2 minutos. Só para lembrar, quem está enganado é o Arruda. Primeiro vamos aos fatos. Primeiro, o Rodrigo votou contra o plano na sua elaboração final. Ele participou da composição, que a gente participa das coisas do sindicato, apesar de ser acusado às vezes, né, de que a gente quer ver o nosso sindicato mal, a gente quer ver o nosso sindicato bem. A gente participa de tudo, tá? Mas a gente não pode concordar com esse tipo de coisa. O que ele falou com relação à gratificação dos escrivães, quem está equivocado também é o nobre diretor. Porque o despacho que deu de novo direito ao escrivão a incorporar a sua gratificação é só para aquele que entrou até 2008, tá? De lá para cá não tem. E o plano de cargos continua sem. Essa que é a questão. Nós não podemos deixar colegas nossos abandonados, nós temos que trazê-los para uma situação melhor, porque é sim analista judiciário, não é mais assistente social, foi um parecer do tribunal.
para poder negar às assistentes sociais o direito às 30 horas. O tribunal já disse que assistente social é analista judiciário. O tribunal já falou isso. O tribunal já falou, isso serve para todos os outros segmentos. A gente não pode querer aqui não enxergar aquilo que está na nossa cara. Então, pessoal, volta a alertar. Escrivão, continua sem cargo, virou função. Oficial de justiça, analista, assistente social, comissário de menores, psicólogo e outros mais. E quero dizer mais, graças à intervenção da oposição do MOS, neste plano de cargo não tem a avaliação 360 graus, que é um eufemismo da avaliação de desempenho, porque queriam que tivesse avaliação 360 graus, como se eu pudesse ser avaliado pelo juiz e eu avaliar o juiz. Alguém aqui acredita que algum serventuário vai avaliar juiz algum dia aqui nesse tribunal? Alguém já viu um fórum com o nome de serventuário aqui dentro? Então, minha gente, muito cuidado para a gente poder não cair no engodo. Muito obrigado. Chamou o homem que ri. Dando sequência, a chapa 1, quem pergunta? Eu vou dirigir minha pergunta ao representante da chapa 3, companheiro Aurélio. Então, existe uma preocupação muito grande aí nessa disputa eleitoral, a gente tem visto esse debate aí na base, com relação no que diz respeito à relação do sindicato com a administração e com as políticas do governo, né? Com relação à independência da nossa entidade, né? A gente está numa entidade de classe, representa os interesses da categoria, e a gente sabe bem o quanto que é necessário que essa entidade ela não tenha qualquer tipo de vinculação ou de atrelamento às políticas da administração e do governo do Estado, né? E quando eu digo atrelamento e vinculação, não é no sentido de que vamos ter o presidente do tribunal dentro do sindicato ou o governador, não é isso, é afinidade de ideias, né? Porque a gente sabe muito bem que infelizmente no sindicalismo houve uma grande traição aí na última década, né, que foi a traição da CUT, que hoje é uma central que defende quase como correia de transmissão todas as políticas do governo federal e dos governos estaduais dentro do movimento sindical, porque tem os seus favorecimentos aí através dos cargos que ocupam nas empresas públicas e etc. Então existe essa preocupação sobre a questão da independência, né, da relação da direção do sindicato com a administração. E é fato sabido aí de todos que um dos representantes da chapa 3, um dos membros, né, um dos candidatos da chapa 3, algumas semanas atrás, preparou uma confraternização aqui dentro do nosso sindicato, né, com o presidente do Tribunal de Justiça, em função, me parece, né, posso estar enganada, mas em função da questão das carteirinhas aí que foram, né, aprovadas aí pela administração, vão ser confeccionadas aí para os aposentados, que eu acho que é algo secundário, mas foi uma conquista porque era uma reivindicação do segmento, né? Mas houve essa confraternização que indica aí uma relação, na minha opinião, a opinião da minha chapa, amistosa demais para a direção do sindicato, né? E eu queria saber, na verdade, da chapa 3, com relação a isso, se eles acreditam que isso de fato é uma tática, né? Fazer confraternizações com o poder, se isso de fato é uma tática, na opinião dos companheiros, para trazer conquistas para a categoria, se isso vai ser utilizado ao longo da sua gestão, né? Se outros jantares serão oferecidos aí, almoços, para a administração do tribunal, buscando aí algum direito para a categoria. Se isso é uma tática válida aí para a gente aplicar no movimento, na opinião da minha chapa não é, eu acho que deseduca, né? Deseduca a categoria e coloca o sindicato, na verdade, em uma posição de bajulação da administração e não de distanciamento e de crítica como tem que ser. Olha, eu gostaria de começar respondendo pela questão da aproximação com o governo estadual. Eu queria deixar claro que eu corri muito base também, posso estar enganado, porque a gente correu mais interior, e eu não percebi muito essa preocupação na minha base, não. Eu acho que essa preocupação é mais da chapa 1. O que, na realidade, me causa muita estranheza, porque eu nunca tive nenhuma dificuldade em assumir as minhas posições e as minhas relações. Na eleição passada, em que nós estávamos na minha chapa, que tinha o apoio da CUT, eu coloquei aqui o logotipo da CUT, eu não tive dificuldade nenhuma. Nessa eleição não tem, simplesmente porque não está sendo apoiado. Eu acho que se alguém tem relação com o PT, com a CUT,
ou com o governo estadual, é muito mais a chapa 1, né, que tem na sua coordenação a companheira Orleide, a quem eu respeito, que foi candidata a vereador já diversos cargos pelo PT, foi secretária do Lindenberg em Nova Iguaçu, Lindenberg, Cabral, Lindenberg. Então eu acho que essa é uma aproximação muito maior. O que, sinceramente, eu não vejo nada demais. Até porque o próprio PSTU, agora, recentemente, vem cada vez mais se aliando à CUT. Nós tivemos agora uma eleição no Simpo, aqui no Rio de Janeiro, de uma chapa da CUT com apoio de membros do PSTU. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, o SEB, o Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul, a chapa vencedora é com luta CUT. Em Minas Gerais, os bancários foi com lutas com Nova Central. Então, isso aí, a mim não preocupa. Eu gostei de você ter feito essa pergunta, até porque deixar claro, uma vez por todas, que eu não sou filiado a nenhum partido político, nem nunca fui. Tá? Não tenho nada contra quem o seja, é um direito de cada um. Eu não tenho o apoio da CUT nessas eleições, porque se o tivesse, ele estaria explícito no meu material. Isso aí vocês não tenham dúvida. Acredito sim, estranho sim, isso vir da parte exatamente da chapa 1, que ultimamente parece ter uma ligação tão mais íntima com o PT e com a CUT do que nós, da chapa 3. Com relação à questão de receber aqui o presidente, eu quero deixar claro que, mais do que um membro da minha chapa, foi um atual diretor da atual administração, da qual a Marília faz parte. Então, quem recebeu aqui, me parece que foi a atual direção do sindicato. Né? Quanto à postura diante do poder, eu quero deixar claro o seguinte: a gente tem consciência clara de que patrão é patrão, empregado é empregado, juiz é juiz, servidor é servidor. Nós temos hoje dentro desse tribunal cidadãos de duas classes: a magistratura, que é considerada de primeira classe, e nós, que somos os outros. Então isso a gente tem muito claro e a gente briga cotidianamente para que a nossa categoria tenha essa ideia. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá, como representante sindical, sentar, ouvir, falar e negociar com o poder. Tá? Isso aí você não tenha dúvida disso. Eu acho, por exemplo, uma das coisas que mais me dói ultimamente foi, nesses últimos tempos no movimento sindical, foi esse último movimento grevista que nós tivemos, que foi um movimento que começou muito bem e que depois nós desempenhamos uma energia enorme, gastamos essa energia e deixamos de mão. Por quê? Pela falta de capacidade de saber confrontar e negociar, avançar e recuar. Estratégia. Porque não se faz greve simplesmente pela greve. Greve não é pirraça, não é coisa de criança. Greve é uma ferramenta indispensável, importante para a luta dos trabalhadores. Agora é importante também que você esteja preparado no momento da greve, em que se chega a um impasse, você saber a hora de negociar, a hora de recuar e a hora de avançar. Então, não temos dificuldades em sentar para negociar com o poder, como também não teremos dificuldade de enfrentar o poder na hora que for necessário. Agora, se o Alcebiades quis que esse encontro tivesse um panelão de sopa, ou se tivesse uma cerveja, isso aí, você deveria perguntar ao Alcebiades por que ele prefere sopa e não, entendeu? Por que ele preferiu aqui e não lá. Né? Aliás, eu acho que você, como já falei, você está muito mais apta para responder essa pergunta, já que você faz parte da direção, do que eu. Meu tempo, como é que está? Já acabou? 30 segundos. Então, é isso aí. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E a nossa posição é muito tranquila em relação a isso. Então, primeiro eu queria começar concordando com uma das coisas que o Aurélio colocou. A nossa chapa também não vê nenhum problema na participação de companheiros que sejam
filiados ou tenham suas opiniões políticas, porque todo mundo tem opiniões políticas, né, gente? Vamos lá, né? Todo mundo aqui é partidário de alguma opinião, tem alguma ideologia, e isso faz parte aí da essência, na minha opinião, do homem, que é uma espécie que vive coletivamente em sociedade, que expressa aí suas opiniões. Inclusive a partidários em todas as chapas, né? Até na chapa que se diz apartidária, existem partidários de, inclusive, partidos que são da base do governo também, né? Assim como existem partidários de partidos da base do governo também na chapa 3, como é o caso do PDT, né? Então, em primeiro lugar, quando eu coloco a questão da vinculação, não é um logo ou uma marca que vem no material. Nós estamos discutindo aqui uma vinculação e uma, digamos assim, uma afinidade de ideias, de concepção sindical e de prática sindical, né? E a prática que a gente vem assistindo da CUT, né, não é uma prática das mais aguerridas, companheiro, você me perdoe. Por exemplo, o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro é dirigido pela CUT, né? Eu tenho 27 anos. E eu nunca vi uma campanha salarial desse sindicato aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então eu posso dar aqui inúmeros exemplos aí de entidades que são dirigidas pela CUT e que sequer fazem luta salarial, né? Salarial. E a gente está falando de uma CUT que apoiou a base do Cabral, inclusive apoiou a campanha do Cabral ano passado, né? Todo mundo sabe que houve um apoio público declarado da CUT, né? A campanha do Sérgio Cabral aí, esse grande governador carrasco aí do serviço público no Rio de Janeiro, né? Então quando a gente coloca isso, é uma questão de afinidade de ideias, né? E o que a gente vê é, na verdade, uma aproximação muito grande dessas ideias, né? Agora, cada caso é um caso também, né, Aurélio? É óbvio que a CSP com Lutas, como você colocou, já apoiou chapas da CUT, assim como a gente já foi da CUT também alguns anos atrás, né? E rompemos com a CUT e hoje a gente constrói outro sindicalismo, né? Através da CSP com Lutas. Agora, não me parece que a prática da chapa 3 indica para um sindicato que vai ser independente. Porque o companheiro jogou a batata quente para mim, mas eu queria dizer o seguinte, se for um convite em nome da direção do sindicato, por que diabos que isso não foi discutido com a direção do sindicato? Para mim isso foi um convite da chapa. Porque essa eleição, vamos lá, ninguém aqui é bobo, essa eleição não começou quando as chapas se inscreveram. A eleição começou no congresso do sindicato. E todas as chapas já estavam se formando antes de se inscrever formalmente com a comissão eleitoral. Então, para mim, foi um convite da chapa, né? Então, tem que ficar muito claro isso aqui. Nenhum diretor dessa colegiada, provavelmente a não ser os diretores da chapa 3, foram consultados sobre essa visita do presidente do tribunal dentro do nosso sindicato, né? Porque se tivéssemos sido consultados, tenho certeza que os membros da chapa 1 teriam sido veementemente contra, porque a gente acha que isso é inadmissível. Na nossa opinião, a chapa 3 tem que pedir desculpas para a categoria pelo papelão que cumpriu em convidar o presidente do tribunal para vir aqui dentro. E se não for um convite da chapa, que se manifeste, então, publicamente, enquanto chapa, contra esse convite, se colocando como se fosse um convite isolado aí do Alcebiade. Porque, na verdade, ninguém foi consultado sobre isso. A nossa opinião, então, é essa. Eu acho que caberia uma autocrítica dos companheiros aí pela postura aí de bajulação que tiveram frente à administração do tribunal, que só tem piorado as condições de trabalho e sido carrasca da nossa categoria. Marília, eu acho que a gente tem mais concordância do que discordância. Quando você fala da CUT, nós estamos falando da mesma CUT. A CUT que você fala é a mesma CUT da qual eu falo. Só quero deixar claro o seguinte, esses exemplos que eu citei aqui não são do passado, não. Estou falando, são agora, atuais, né? Tanto o Simpro, quanto o Rio Grande do Sul, quanto Minas Gerais, são exemplos bem atuais. E essa afinidade de ideias, eu também sou a favor de que cada um se filie ao partido político que quiser. Agora, a filiação, nós temos pessoas filiadas ao PDT, nós temos o apoio, inclusive, do deputado que nos apoia em todas as greves dentro da Assembleia Legislativa, nós temos pessoas ligadas ao PSOL, nós temos pessoas ligadas ao PCB, isso aí é público e notório. Quando eu falo para você que eu não sou filiado, é porque realmente eu não sou, tá? Tenho minhas preferências, mas não sou. Agora, o que eu quero dizer é que essa filiação partidária é que mostra uma grande afinidade de ideias. E se você faz parte de um governo do Lindenberg, o Lindinho, em Nova Iguaçu, entendeu? Não, você
no modo geral. Se você tem na sua chapa uma pessoa que faz parte desse governo, é isso que mostra. O Lindenberg é apoio ao governo Sérgio Cabral, é da base do governo Sérgio Cabral, é senador e trabalha para o Sérgio Cabral. Então, eu não estou entendendo por que ele vincular Sérgio Cabral a nós. Somos contra a política de arroz do Sérgio Cabral, somos contra a política que o Sérgio Cabral tem feito ultimamente com os movimentos sociais, com os bombeiros, com o CEP. Somos críticos, sim, e não estou entendendo por que isso. Agora, quanto ao CEBIS, eu volto a falar o seguinte, quando está vendo o presidente, por que vocês se reuniam ou deixavam de se reunir para discutir as ações internas, isso não me cabe falar aqui, porque eu não faço parte da atual direção, não tenho, eu estaria sendo até leviano em fazer uma análise a esse respeito, por que se reúne ou não. Agora, eu, como integrante da Chapa 3, não fui consultado sobre isso. Acredito sim que, sendo na sede do sindicato que não pertence à Chapa 3, quem deve responder por isso é a direção sindical e não a Chapa 3. E, em momento nenhum, vamos faltar com respeito com a administração, vamos tentar negociar em alto nível, agora sempre colocando que eles são os patrões e nós somos os empregados. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, por novas conquistas, por melhores condições de trabalho, cada vez mais, e enfrentar esse poder que está aí. O que a gente diverge um pouco é a forma de enfrentar. Dando sequência. O 3, chapa 3. Eu posso perguntar para qualquer pessoa? Para quem não foi perguntado, então eu tenho que perguntar para... Ou chapa 1, chapa 2. Tá. Então eu vou perguntar para a chapa 4. Zé, eu queria saber de você, como que você vê esse processo de democratização interna do sindicato que foi obtido no último congresso, com a aprovação das assembleias regionais, o que isso pode desencadear, como que isso vai refletir no nosso dia a dia, que eu acho que inclusive foi uma vitória mais importante do que o que está sendo disputado aqui agora, que são essas eleições, tá? Porque você vai ter poder de interferir tanto na direção ou tanto na oposição. Como você vê a questão dessa democratização? Por que alguns setores aqui de dentro do sindicato sempre foram tão contra essa democratização? Como que você vê a questão que nós enfrentamos, que também é séria, a questão do nosso movimento de greve, onde alguns colegas foram impedidos de votar em assembleias, pessoas inclusive sindicalizadas, em pleno gozo dos seus direitos sindicais? E como você acha que deve ser o nosso sindicato? Que é um sindicato só para alguns ou um sindicato para todos? Mesa, você que manda aí. Bem, legal, vamos falar sobre a democratização, então. A gente lutou por isso no Congresso, trouxemos uma base significativa para fazer esse debate aqui e vitoriosos saímos com a possibilidade de garantir o voto de toda a categoria em todo o Estado. As assembleias agora serão setoriais em algum caso e locais em muitos casos. Então o companheiro lá de Campos, o companheiro lá de Paraty, de Sul Fluminense, não precisará vir mais para as assembleias presenciais aqui, e eles lá poderão também, com a pauta única, deliberar como todos aqui da capital têm esse direito. Eu acho que é um avanço, viu, Aurélio? Porque a gente vai ter um espelho agora em todo o estado do sentimento da categoria. Quanto ao impedimento, que isso aconteceu na greve, de até sindicalizados terem sido impedidos de votar por não estarem na greve, eu repudio isso, acho que foi um erro. Isso provocou uma debandada daqui de sindicalizados, e isso não era o sentimento de todos, inclusive de muitos que estavam lá presentes. Foi uma radicalização inoportuna naquele movimento que já estava desgastado. As pessoas, a flor da pele, talvez não tenham feito de propósito,
mas pela emoção praticaram aqueles atos. A gente entende que agora, com o novo estatuto em prática, e dando voz a todos, direito a voz e voto, independentemente de serem sindicalizados ou não, sem rotular grevista, não grevista, pelego ou não pelego, isso não importa, todos têm demandas aqui dentro, todos têm seus interesses. Não podemos, em hipótese nenhuma, levar isso adiante. Isso foi alterado no estatuto. O sindicato, gente, é de todos. Estamos aqui e a condução do sindicato tem que ser representar a todos, independentemente do segmento partidário, político de cada um. Nós precisamos trazer aqui a debate e buscar na base agora, com as assembleias presenciais, buscar na base a reconstrução dessa categoria, dialogar com todo mundo, priorizar demandas, priorizar objetivos. Eu acho que é isso que o sindicato se presta. Temos que ouvir os nossos companheiros no interior, na capital, em todos os cantos, para que a gente possa priorizar nossas lutas. É bem provável que essas crises cheguem aqui, mas unidos a gente pode mudar. Quer dizer, nosso programa é muito reduzido, justamente para que a gente possa fazer esse debate junto à categoria, para adaptá-lo, para melhorá-lo. Então, nesse sentido é que a Chapa 4 se juntou e modificou e ajudou a modificar esse estatuto. A democratização é importante porque respeita o voto do sindicalizado, do não sindicalizado, da categoria, e busca, na prática democrática de deliberação, o que é certo no meu modo de vista, porque antes as assembleias no interior eram apenas indicativas, e chegava aqui, esses votos não tinham importância nenhuma. Então eu falo aí para quem vai nos ouvir no TV Cid Justiça, que vocês aí do interior vão ter sim direito a voz e voto nas próximas assembleias, que é o sindicato, qualquer chapa que aqui esteja, que aqui ganhe, terá a obrigação de fazer em todo o estado. Vocês aí terão direito a voz e voto, e vocês participarão agora de todas as decisões importantes da nossa categoria. Não vamos deixar, não podemos, como antes, deixar um grupo de lutadores que estão sempre aqui dispostos para virem aqui às assembleias, muitos do interior. É bem verdade que a capital também tem, mas muitos do interior também permanecem e vêm nessas assembleias. Mas é um grupo pequeno que não traduz a representatividade da categoria. Então é isso, não sei como é que está o meu tempo, tem mais alguns segundos, 1 minuto. Então vou aproveitar para dizer que o nosso compromisso é fortalecer as coordenações regionais a fim de implementar e coordenar as assembleias regionais e locais em todo o estado. Isso tem a ver com a sua pergunta e a gente aqui está para tratar de propostas e dialogar com a categoria as nossas posições. É isso que eu tinha a falar. Na realidade, vamos ser sinceros, a gente está aqui, na realidade, falando para aqueles que vão nos ouvir na internet, que eu duvido que tenha alguém aqui nesse auditório que já não tem o seu voto formado. Então, nós não estamos aqui tentando convencer ninguém nesse auditório, a gente está, assim, tentando falar para aqueles que vão nos ouvir pela internet, pela TV Cid Justiça, como o Zé falou. Eu queria deixar claro que, mais uma vez, apesar que essa questão da democratização para a gente é importante, eu acho fundamental. Eu acho que foi a partir daí que a gente vai poder realmente ter esse reconhecimento de direito a voto, que vai trazer mais gente para dentro do nosso sindicato. A pessoa vai se sentir mais valorizada, a sua opinião sendo respeitada, e vai trazer mais gente para dentro do nosso sindicato. Lamento profundamente que nem todas as chapas, embora isso não seja uma obrigação estatutária, mas que nem todas as chapas tenham procurado colocar pessoas do interior nas coordenações do interior, nas suas devidas regiões, porque isso também é muito importante, né? Esse conhecimento do interior, esse respeito à representação do interior nas chapas que estão
aqui disputando essa eleição. E queria falar também, já que a gente está falando da internet, que a nossa chapa, avançar rumo às novas conquistas, que é a chapa 3, a maioria de nós, pelo menos as pessoas aqui da direção, que fazem parte da direção, e eu e vários outros colegas, participamos do movimento grevista, o último, do primeiro ao último dia. Achamos que é importante, né, mobilizamos as nossas comarcas para a greve, trabalhamos arduamente, mas nós temos um respeito por todo aquele servidor, aquele que fez greve e aquele que não fez greve, tá? E que a gente está querendo construir um sindicato para toda a categoria, para que toda a categoria venha e tenha segurança, liberdade e respeito para defender as suas posições e discutir as suas posições em assembleia, com direito a voto a todos na assembleia. E que nós, da chapa 3, apesar de sermos a favor da greve, temos trabalhado pela greve, nós estamos aqui agora fazendo o quê? Pedindo voto. E que nós vamos aceitar votos de todos, sejam grevistas ou não grevistas, porque nós queremos um sindicato para todos e não um sindicato apenas para alguns. Como a gente respeita o direito de todos votar em assembleia, a gente agora se sente à vontade de vir aqui e pedir a toda a categoria o voto na eleição da semana que vem. Vou usar só um minutinho para dizer que o nosso estatuto agora, na nossa avaliação, ele ficou mais fortalecido, porque podemos agora, na base, dialogar políticas que o próprio servidor poderá trazer a debate. Nessa linha, a gente acredita que, dialogando com todos, nós poderemos criar políticas do trabalhador, porque a gente sabe que a política do Estado, a política de governo, a própria política do tribunal, ela nunca nos convém, ela nunca nos atende, tudo que é de cima para baixo não é bom. A gente pode agora, com essa nova estrutura, reconstruir essa categoria na base, convencer o companheiro a entrar nessa demanda, nessa luta, buscar as filiações, buscar criar nesse sindicato a unidade que foi desfeita e que está arranhada, digamos assim, depois desse movimento de greve. Eu acredito nisso, eu sou otimista, eu digo para vocês daqui, o Aurélio falou, a gente está falando para os demais companheiros que não tiveram oportunidade de estarem aqui, mas é nisso. De uma forma otimista, de uma forma para cima, para frente. A gente quer mesmo essa reconstrução, é o trabalho da Chapa 4, é o trabalho dos companheiros, desse trabalho coletivo, dessa proposta coletiva, desse grupo, que faz base, que corre esse Estado e que também faz parte da categoria de base. Nós procuramos, como a Aurélio falou, colocar os nossos coordenadores da área, representantes das suas regiões, justamente para que ele fique mais identificado com o pessoal que ele vai coordenar, que ele vai buscar as assembleias para as pessoas poderem identificá-lo melhor. É isso, a gente acredita nisso. Se acabou o tempo, eu vou agradecer. Obrigado. Dando sequência ao nosso setor de debate, vou pedir licença às duas outras chapas para a gente fazer um sorteio para... Não? Não perguntou não. Falta as duas perguntavam rapidinho. Tá? Tudo bem. Então, não se retirem, porque ainda terão muita gente para responder pergunta aqui. Dando sequência, a chapa 2 fazer pergunta da chapa 1. Bom, a pergunta vai ser a Marília, da chapa 1, né, porque os outros já foram perguntados. Marília, chegou a eleição, está todo mundo falando de otimismo,
sindicato para todos, eu quero o voto de todos, todas, né? E a gente teve na nossa greve uma coisa que muita gente agora está falando, que algumas pessoas, né, vieram à Assembleia para votar pelo fim da greve, orientadas pela administração do Tribunal de Justiça, e até numa negociação que eu participei, que a Edma estava presente, foi dito por um desembargador que aquilo tinha sido avisado à direção do sindicato, que essas pessoas viriam na Assembleia votar, e essas pessoas foram colocadas naquele momento como as vítimas, né, de todo um processo, onde nós estávamos sem salário, né, sem apoio da nossa categoria e vivendo uma greve com todo tipo de ataque da administração do tribunal. Então eu queria saber de você, o que a sua corrente, a CSP Colutas, defende de concepção do sindicato quando há comportamento desse tipo dentro da categoria, né, como de uma colega, por exemplo, que compareceu e disse que nós não éramos companheiros dela porque o companheiro era o esposo dela, né? E esse tipo de atitude, por muitos, né, foi visto, né, naquele momento como algo muito complicado. E é importante a gente saber o que você defende de concepção de sindicato, já que está se falando assim, toda hora sindicato para todos, sindicato para toda a categoria, né, que nós não podemos desprezar ninguém, que a gente tem que ser agora firme, otimista, mas no sindicato, o lutador desse sindicato, como é que ele fica nessa história? Então, obrigada pela pergunta, gostei da pergunta. É o seguinte, a nossa chapa entende, eu acho que esse debate aí sobre concepção sindical, primeiro a gente tem que discutir um pouquinho o que é um sindicato, né? Qual o papel do sindicato e a quem que o sindicato representa. E eu estava colocando na minha abertura que na nossa concepção o sindicato ele representa todos os trabalhadores do judiciário, o nosso sindicato, né? Trabalhadores e trabalhadoras, independente do cargo que ocupam, independente da sua disposição para a luta, né? Porque a gente também lembrou aqui que a gente vive uma conjuntura, né, complicada, uma conjuntura de ataques, uma conjuntura em que não há um ascenso generalizado no nosso país das lutas, né? Então nós estamos numa conjuntura de refluxo. A realidade é dura, mas ela tem que ser dita como ela é, né? A gente não está num momento de ascenso aí do movimento sindical, não estamos na década de 90 em que você estalava o dedo e juntava 1000 pessoas numa assembleia para decidir sobre uma greve, né? Infelizmente não é esse o momento que a gente vive, né? E na nossa opinião, independente da disposição de luta da categoria, independente das suas aptidões políticas, das suas convicções religiosas, o sindicato ele representa todos os trabalhadores e trabalhadoras. Porque a razão de ser, de existir do sindicato, é que ele é um organismo, né, dos trabalhadores que também tem, né, tem aí seu lado institucional ligado ao Estado no nosso país, né, porque a gente tem uma legislação corporativista com relação às entidades sindicais, mas o sindicato, ele, a razão de ser é que ele negocia a força de trabalho em melhores condições, né? Então, mesmo aqueles que não vieram para a luta, que não vieram para a greve, né, ou que são comissionados dentro da nossa categoria, também são oprimidos, também são explorados, né? Então esse é um debate político que a gente tem que fazer, né? Como que a gente faz frente a isso? No enfrentamento físico, né? No enfrentamento psicológico com esses companheiros, ou eles foram convencidos pela administração do tribunal porque nós não fomos suficientemente capazes de convencê-los de que o lado deles é aqui, né, e não é lá, né? Então eu acho muito ruim o método que usam os companheiros da Chapa 2 para fazer esse debate, porque a gente tem que entender, primeiro, quais são os limites da categoria, né? Qual é o seu nível de consciência. Não adianta a gente achar que todo mundo está disposto à luta a qualquer momento, porque isso não é verdade. O ideal seria que fosse assim, né? Porque se fosse assim a gente conseguiria não só melhores salários, como a gente conseguiria mudar a nossa sociedade para uma sociedade que não fosse uma sociedade de exploração, né, individualista, né, em que vale tudo para se dar bem, né, em que vale você se enfrentar com colegas de trabalho, né, vale a competição, né, vale tudo para você se dar bem e tudo recai individualmente sobre as costas dos trabalhadores. Então, agora, não é assim, a realidade não é assim. A gente não pode confundir os nossos desejos com aquilo que acontece,
né, com aquilo que é concreto. O que é concreto é que nós temos uma categoria com 17 mil serventuários e serventuárias na base, né, espalhados por mais de 90 municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, né, cerca de 90 municípios aí pelo estado do Rio de Janeiro, que é muito heterogêneo, que tem realidades diferentes, certo? Então a realidade aqui no Fórum Central é uma, nas comarcas do interior é outra, aqui os problemas mais urgentes são uns, em outras comarcas os problemas mais sentidos e urgentes são outros, né? Então é uma categoria heterogênea. E na nossa opinião, o dirigente sindical ele tem que ter sensibilidade para entender isso, porque senão ele vai afastar a base do sindicato, né? Senão ele afasta a base do sindicato. Mas também que não se trata de fazer um debate, de passar a mão na cabeça de quem não fez a greve. Porque quem não fez a greve tem que dormir todo dia pensando que se tivesse feito a greve teria recebido os 24% integral, né? Esse é o debate que a gente tem que fazer com a categoria, o debate político. É politizar a consciência da categoria e não cumprir o papel de desrespeitar quem não fez a greve, né? De provocar quem não fez a greve, né? De ridicularizar quem não fez a greve. Porque esses também são trabalhadores do judiciário, são trabalhadoras do judiciário, que são oprimidos, que são explorados pela administração do tribunal, que são oprimidos pela sociedade, principalmente as mulheres por conta do machismo, e o sindicato tem que estar próximo desses trabalhadores, e não afastá-los, porque inclusive a vanguarda, companheiros da Chapa 2, ela não é uma coisa fixa, a vanguarda ela se renova, cada luta você tem uma vanguarda diferente, então aqueles que não tiveram nessa greve podem estar em próximas, né? Eu temo que não estejam, pela postura que teve a Chapa 2, e muitos acham, inclusive, que foi o sindicato, né? Muitos acham que foi o sindicato. O sindicato me distratou durante a greve, eu sempre digo, não foi o sindicato. Foi um grupo que participava da greve que tem essa postura e tem essa concepção sindical, né? A nossa concepção sindical é que o Sinjustiça ele tem que ser um sindicato de base e que represente a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, né? Independente da sua disposição de luta naquele momento. Agora, sempre perseguindo esse avanço da consciência, porque quem não foi convencido dessa vez, não podemos desistir de convencer para as próximas, né? Agora, como convencer essas pessoas se elas se sentem desmerecidas e desrespeitadas pelo sindicato? Então, na minha opinião, com todo respeito aos companheiros, vocês sabem que eu tenho muito respeito por vocês, infelizmente a oposição cumpriu um desserviço à categoria durante essa greve, quando teve essa postura de enfrentamento com a base, inclusive dizendo que o problema é que o tecido moral da categoria está corroído, né? Que para mim é inadmissível, é um absurdo fazer esse tipo de afirmação, porque aderir ou não aderir a uma greve não é uma questão moral, é uma questão de necessidade, uma questão de avaliação política. E se a categoria avaliou politicamente que não valia a pena entrar na greve porque não via uma perspectiva de vitória, nós que fomos direção desse movimento fomos insuficientes para convencer a categoria e temos que nós fazer autocrítica e não jogar o balanço para a base. Bom, eu só acho um equívoco na fala da Marília, porque ela fala da Chapa 2 como se a Chapa 2 existisse lá na greve. E a greve era muito mais do que a Chapa 2, ainda bem, né? Muito mais. Ainda bem que tem lutadores também fora da Chapa, né? E muitos participaram de lá. Mas é importante a gente estar discutindo a concepção sindical, porque agora tem gente que fala assim, eu quero o voto de todo mundo, tudo muito bonito, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, né? Mas eu acho que a gente não pode, por conta de uma eleição sindical, apontar alguns problemas que a gente viu, né, durante esse tempo todo na nossa classe e que a gente espera que não se repita. Por exemplo, colegas que foram para o Orkut colocar que torciam para que o presidente do tribunal não devolvesse o salário dos outros colegas que foram descontados. Nós e o sindicato não pode concordar com isso. Mesmo que esse colega seja o colega sindicalizado número 1 desse sindicato. Porque nós tivemos até um, que até pouco tempo estava como candidato na Chapa 4, que no Orkut ele fez campanha para poder não ter a devolução do salário dos grevistas. E a gente não pode concordar com esse tipo de coisa. É importante a gente não agora chegar ao momento da eleição e tentar passar para a categoria uma coisa que não é verdadeira.
E nós sempre procuramos colocar os nossos posicionamentos, sim, porque a gente dá a cara para bater. Porque a gente está de frente da greve, sendo ou não direção. A gente está de frente da luta, sendo ou não direção. Porque se a gente perder essa eleição, a gente vai continuar lutando. A gente não acha que o lutador só se faz na direção do sindicato. Nós participamos de todas as lutas e vamos continuar. Vamos deixar claro isso aqui para os colegas. Daí, se hoje a gente não tem representante lá no Norte Fluminense, é porque a gente não tinha licença sindical para poder ir a campo, para poder arrumar um colega e fazer parte da nossa chapa. Mas nós temos ideias, e são as ideias que nós queremos colocar aqui para essa classe. E ideias de um sindicato que seja um sindicato pela base. Um sindicato que valorize aqueles que estão à frente da luta. E não um sindicato que acha que pode ter todo mundo dentro da sua estrutura e numa hora dessa a gente vê pessoas se colocando contra, assinando um e-mail lá para o seu Sveiter. São esses trabalhadores que a gente quer trazer para dentro do sindicato, aqueles que assinaram o e-mail. Então, minha gente, o sindicato tem que mostrar o caminho que ele quer que o trabalhador siga. Se mostrar que o caminho é do vale tudo, de qualquer um, não é um bom caminho. O caminho é o caminho da luta, com a sua direção encaminhando isso. Porque não pense que só com negociação a gente vai conseguir as coisas. Não vamos conseguir se não tiver pressão, se não tiver muita luta. Para concluir, essa foi a história desse sindicato e não vai ser assim diferente. Porque onde houver trabalhador, haverá luta. Muito obrigado. Então, acho que fica muito claro aqui qual é a diferença aí de concepção entre, pelo menos, a chapa 1 e a chapa 2, né? Infelizmente, os companheiros da chapa 2 querem um sindicato só para os lutadores, né? Só para a vanguarda, né? E eu acho que isso é muito ruim, sabe por quê? Porque é muito contraditório, gente. Eu não consigo entender como que se pode falar de um sindicato pela base se enfrenta com a base. Se xinga a base na greve, se desrespeita a base na greve, como trazer a base? Como trazer a base para o sindicato? Se você joga para a base a culpa da opressão e da exploração que ela sofre por parte da administração do tribunal e do governo na sua conta, quer dizer que nós somos responsáveis individualmente pela desgraça da classe trabalhadora no Brasil e a nível mundial. É isso que acho que os companheiros da chapa 2. Cada um é responsável individualmente. E é esse o discurso que faz a administração, é esse o discurso que faz o patrão, e é esse o discurso que o capitalismo tenta colocar na cabeça de cada trabalhador, que ele é responsável pela sua própria sorte. E não é esse o discurso que o sindicato tem que fazer. O sindicato quer sim todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras dentro do sindicato. E se nós não conseguimos convencer os trabalhadores de que o caminho é a luta, que a gente persista. E não que a gente se enfrente fisicamente. Essa é a diferença, Deus. Não é que a gente tem que concordar com esse tipo de postura. Não é isso. Agora, a gente não vai desfazer esse tipo de pensamento e de postura através de agressões físicas, através de agressões verbais, né? Através de ameaças, né? E de ridicularizações. Isso não contribui para abrir o diálogo, né? Acho que os companheiros da chapa 2 têm muita disposição de luta, mas os companheiros têm que aprender a abrir o diálogo. Né? E não se abre diálogo dessa forma. E também a ter respeito, gente, porque eu não interrompi a falação de ninguém, né? Eu respeito os companheiros, eu queria que a mesa parasse meu tempo. Não, porque, inclusive, esse é um método que a chapa